Fala, gente! Eu vou fazer o pós-jogo hoje gravado. Estou fazendo o pós-jogo hoje gravado para você que está assistindo, porque vocês sabem que o YouTube está com uma instabilidade em questão de lives no Brasil nesta quarta-feira. Então, resolvi fazer gravado, né? Em vez de ficar perdendo tempo. Samir, travou, não travou, não travou? Vou gravar um vídeo aqui falando tudo sobre esse jogo. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, com gol no final do Yuri Alberto e o Corinthians voltando para o G4 do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo tropeçou. Então tem muita coisa para a gente falar, hein? Substituições do VP, quem errou no gol que o Corinthians sofreu, enfim, o desempenho do timão, o esquema tático das duas equipes, o que pode vir pela frente, o Michael que ficou de fora, que eu já havia adiantado em primeira mão para vocês, tem mais um acerto do canal. Enfim, tem muita coisa para a gente falar nesse pós-jogo, tá bom? Vou fazer aqui a minha análise e você vai comentar aqui embaixo, a gente vai bater um papo, eu respondo vocês aí nos comentários. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 17 anos e criei esse canal para falar muito de futebol, bastidores, análises, enfim, furos de reportagem, principalmente tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Vem tomar um café comigo. Antes de começar a falar do Coringão contra o Atlético Goianiense, você está precisando de uma grana? Sério? Às vezes está duro aí. Ou então, uma graninha para fazer um investimento? Pagar contas? Não sei. Fala com o pessoal da Mais Ágil, tá? O link está aqui na descrição. Eles são especialistas em antecipação de FGTS e você vai ganhar uma graninha aí. Tá? Às vezes tem gente que nem sabe que tem FGTS. Você vai ganhar uma graninha em 24 horas, tá? O pessoal da Mais Ágil coloca ali, ó, pagamento em 24 horas, mas teve gente que já me falou aqui nos chats, né, nas lives, na nossa programação, que recebeu a grana em menos de 24 horas, tá bom? Então fala com o pessoal da Mais Ágil aqui e você pode antecipar o seu FGTS e adiantar uma graninha e me pagar um café, tá certo? Vamos falar do Coringão. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 2-1, com um gol no final da partida, chute do Roger Guedes, o goleiro falha, dá o rebote e o Yuri Alberto caixa. Esse ataque primeiro é o que eu quero destacar, tá? Roger Guedes e Yuri Alberto. Lembra que lá atrás tinha aquele papo que os dois não podiam jogar juntos, né? E eu aqui muitas vezes, né, nadando contra a maré, brigando com muita gente para falar que dava para jogar assim, dava para jogar os dois. E tá aí, gente, né? Um baita de um ataque. São jogadores decisivos. E o importante, gente, de você ter jogadores decisivos é visto na partida de hoje, tá? A importância de você ter jogadores decisivos, o jogo de hoje resume isso. O Corinthians passou longe de fazer uma grande partida, mas não perdeu pontos, não empatou na Neoquímica Arena com o Atlético Goianiense por causa de ter um ataque de atletas decisivos. O Roger Guedes e o Yuri Alberto, enfim, são atletas de um potencial muito grande de decisão individual. Quando o coletivo não vai bem, o individual tem que resolver. E aí só você tendo realmente um grande elenco, quando não tem um grande elenco, mas tem um time de jogadores decisivos. Você pegar Yuri Alberto, Renato Augusto, o time às vezes está jogando mal, ele vai lá, encaixa uma da entrada da área, acabou. E hoje foi assim. O Yuri Alberto finaliza, o goleiro dá o rebote, Roger Guedes faz o gol, né? E foi ao contrário depois, né? Aliás, eles fizeram uma tabela linda, ia sair um golaço no fim do primeiro tempo, ia sair um golaço, e o Roger Guedes finalizou para fora do gol. Então você vê que esse ataque tem se dado muito bem, e isso faz, né, o torcedor corintiano ter esperanças, né, de título contra o Flamengo em pleno Maracanã, já que vai ser o segundo jogo, e claro, tem o primeiro jogo na Neoquímica Arena que o Corinthians pode construir um bom resultado. Eles tabelaram no primeiro tempo, quase fizeram um golaço, né? E no final do jogo, o Roger Guedes, ele decide, ele finaliza, o goleiro solta, e aí o Yuri Alberto decide, o Coringão vence o Atlético Goianiense, vitória importantíssima, o Corinthians volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, não podia perder pontos com esse time do Atlético Goianiense, que é fraco, apesar de ter feito uma boa partida hoje, é um time fraco, gente, que o Atlético Goianiense luta contra o rebaixamento. Agora,
Vamos lá, o primeiro tempo, tá? Eu vou fazer um vídeo curto, né? Vai ser diferente das lives. Infelizmente tem essa estabilidade no YouTube hoje. Vamos lá. No primeiro tempo, o Atlético Goianiense, para mim, joga melhor. Se esse lance no final que eu citei, essa tabela, ainda ameniza um pouco, né? Parece que o Corinthians, poxa, né? Teve mais chances no primeiro tempo. Só que o Atlético Goianiense teve o jogo dominado. O Atlético Goianiense jogou num 5-4-1. Enfim, eu até marquei, eu até coloquei os jogadores, porque o Atlético Goianiense é um time que fez muitas alterações e a gente não sabe, né, o time titular de cor do Atlético Goianiense. Então, o Ayrton jogou, a primeira linha de 5, ela se tornava uma linha de 5 porque o William Maranhão fechou entre os zagueiros, tá? Eu vou falar daqui a pouco quem falhou no gol do Coringão, e foi feia a falha, hein? Foi grotesca a falha. O William Maranhão encaixava entre os zagueiros, fazia uma linha de 5. Na linha de 4, na frente da linha de 5, o Ayrton e o Luiz Fernando jogavam pelos lados e por dentro jogava o Baralhas, o Gabriel Baralhas e o Wellington Rato. Estou olhando aqui o nome dos jogadores e o Churin no comando de ataque sozinho. É claro que quando o Atlético Goianiense pegava na bola, o Wellington Rato se posicionava, né, para fazer um segundo atacante ali no comando com o Churin no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não marcou alto no primeiro tempo, acho que o comentarista da TV, o Ricardinho, se equivocou nisso. Ele só marcou alto alguns momentos que era a saída de bola do Corinthians, mas marcar alto num jogo é outra coisa, não é nada disso. Jogou no bloco baixo, tá? De baixo para médio, mais para baixo, tentando apostar nos contra-ataques do Ayrton, para mim foi o melhor jogador deles na partida, junto com o Wellington Rato, o autor do gol, e o Corinthians jogando no 4-3-3 com sérias dificuldades. O fato do... Vamos lá apontar algumas coisas importantes aqui nesse pós-jogo. O fato do Balbuena não jogar prejudica o Corinthians em dois quesitos. O primeiro, a zaga fica mais lenta, porque o lado esquerdo fica pesado. Porque quando o Balbuena sai, o Bruno Mendes entra para ser o zagueiro da direita e o Gil passa a ser o zagueiro da esquerda. Quando o Balbuena joga, o lado esquerdo fica Balbuena e Fábio Santos traz um equilíbrio. Só que o Gil está muito lento há muito tempo e o Fábio Santos, ele não consegue. A gente já fala isso aqui, por isso que eu sou contra a renovação. Pô, ele não consegue fazer um jogo inteiro agora. Então, depois de 10 dias parado, o Fábio Santos, depois de 10 dias, o Fábio Santos não aguentou um jogo inteiro. Então, o Vitor Pereira tirou ele por quê? Porque ele acha o Piton melhor? Não. Não é, porque realmente não estava aguentando. Então, aquele lado ficou muito lento. Acho que isso prejudica muito, tá bom? E segundo, na saída de bola. O Corinthians com uma saída muito ruim. Bruno Mendes dando chutão para frente. O Gil também. O Duqueiroz, enfim, acertou um passe bom, que foi uma enfiada de bola para o Roger Guedes, que ele quase marcou o gol. O restante do jogo fez um jogo bem ruim, bem abaixo. O Duqueiroz perdendo bolas, inclusive foi determinante, né, o Duqueiroz para o gol do Atlético Goianiense. Se você pegar o gol depois, assista com carinho. Agora eu te falando aqui, se você não viu, assista com carinho. Tá todo mundo correndo para trás, né, na verdade, porque é um contra-ataque do Atlético Goianiense, mas cada um tem a sua responsabilidade. O Corinthians marca por zona, e ali quem marcava o Wellington Rato era o Duqueiroz. Não adianta querer falar que é outro jogador, estamos falando de futebol, tá? E se você pegar o lance, você vai ver que o Duqueiroz está aqui, já está na frente do cara, o cara passa ele, tal. E quando o Wellington Rato dá o passe para se projetar para a área, para receber, ali o Duqueiroz para. Meu amigo, essa era a minha bronca antiga com ele. Ele faz isso sempre, só que dessa vez saiu o gol, escancara. Então, uma partida horrorosa do Duqueiroz. E, digo mais, hein? Por que o Vitor Pereira não tirou o Duqueiroz no segundo tempo e tirou o Fausto Vera, que ia bem na partida? Fausto Vera, eu cheguei a ver o Fausto Vera assim em campo, acho que você viu também. Aqui. Ele vinha buscar o jogo porque a saída estava ruim. Fausto Vera apareceu lá na frente também para fazer 2 finalizações só no primeiro tempo. Eu não entendi essa substituição do Vitor Pereira, cara. Essa teimosia que ele tem em nunca tirar o Duqueiroz. Hoje ele chegou a tirar o Fausto Vera, que estava jogando muito mais, mas muito mais melhor muito melhor que o Duqueiroz, velho. Como é que pode um negócio desse? Enfim, já citei o Duqueiroz.
O Renato Augusto não fez uma grande partida, mas também o Corinthians estava sem criação, ele tinha que... A bola não chegava para ele, e aí ele volta, o Renato volta a cometer aqueles... volta a nos apresentar aquele problema, né, que o time do Corinthians tinha antes, do Renato Augusto voltando, né, voltando lá no pé dos zagueiros para iniciar as jogadas. Por quê? Porque a saída era ruim, como eu disse, do Bruno Mendes, a saída era ruim do Fábio, a saída era ruim do Gil, a saída era ruim do Dudu, enfim. E aí o Renato Augusto tem que voltar lá atrás para buscar a bola nos pés dos zagueiros, e aí o Renato fora, longe da área, enfim, o Corinthians fica sem muita criação, principalmente no setor ofensivo. Então a gente vê o Corinthians nessa partida não fazendo realmente um grande jogo, o Atlético Goianiense melhor no primeiro tempo, no segundo o Corinthians foi melhor que o Atlético Goianiense, mas não foi aquele melhor, né, de você falar, puxa, né, mereceu, né, essa vitória, mereceu porque também o Atlético Goianiense não é nada disso. É bom lembrar que o Vitor Pereira fez 3 substituições, né, ele põe o Juliano no lugar do Fausto Vera, que eu não concordo, eu acho que o Juliano tinha que ter entrado no lugar do Queiroz, ele coloca o Lucas Piton no lugar do Fábio Santos, que aí foi realmente porque o Fábio Santos não estava aguentando, e ele coloca o Adson no lugar do Mosquito. O Mosquito fazia uma partida, enfim, no nível Mosquito, né? E o Adson entra para fazer uma partida no nível Adson, né? Bastante limitado, enfim, com jogadas já previsíveis, o corta para dentro, que a gente brinca bastante aqui, que ele só corta para dentro, enfim, aquela coisa toda. No Atlético Goianiense também não foram 3 substituições, né? Foram 4. Entrou o Léo Pereira, que entrou bem na partida, o Marlon Freitas entrou no final, enfim, aquela coisa toda. O Corinthians, se não mereceu, né, a vitória, ou melhor, se o Corinthians não fez um grande jogo, também não podemos dizer que não mereceu a vitória, porque o Atlético Goianiense não fez uma grande partida também no segundo tempo. Mas hoje eu destaco que o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense por 2-1, mais pelo individual do que pelo próprio coletivo, tá? Porque, para mim, as substituições do Vitor Pereira não surgiram muito efeito. Por que o Giovani não pode entrar? Por que tem que ser sempre o Adson? Porque sempre os mesmos. Por que não... Eu queria saber por que o Giovani não pode entrar? Hein? Aí tem que pôr o Adson. Sempre corta para dentro. Poderia ter entrado hoje. Então, assim, eu gosto do Vitor Pereira, quero a renovação dele no Corinthians, acho que ele tem que ficar para a próxima temporada. Vai ser legal ver uma pré-temporada com o Vitor Pereira, mas, pelo amor de Deus, né? Hoje não era para tirar o Fausto Vera e colocar o Juliano, colocasse no lugar do Dudu, que não estava bem. Enfim, a entrada do Adson também poderia ser o Giovani ali no setor, para a gente ver como é que está o garoto, já que ele não entra nunca. Destaque para 32 mil pagantes, né, num jogo de 19 horas, né, a torcida do Corinthians sempre dando show. Aliás, a torcida do Corinthians não viu, né, o primeiro gol do Corinthians. Basta ver quem assistiu pela televisão, a imagem mostra. Quando sai o gol do Corinthians, tinha muito, mas muito torcedor adentrando a Neoquímica Arena. Então é chato, por quê? Por causa desses jogos ridículos às 19 horas. Pô, coloca 20 horas, mano. O que custa colocar às 20 horas? Mas não, coloca às 19 horas. Você imagine com essa chuva, como é que tá o metrô, como é que tá o trânsito. Realmente não dá. E o Corinthians, enfim, o seu torcedor, inclusive, não viu o primeiro gol aí, marcado pelo Roger Guedes, tá? Para mim, os melhores em campo, Roger Guedes e Yuri Alberto, nota 10 aí para a dupla, tá bom? O pior do Corinthians na partida, acho que o do Queiroz, até pela falha no gol aí do Atlético Goianiense. E agora é o Coringão aí de volta ao G4, tá? O Timão subiu para a 4ª colocação com 47 pontos, 2 a mais que o Flamengo.
E o Atlético Goianiense, por sua vez, continua aí na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians joga novamente em Itaquera, né, na Neoquímica Arena, enfrenta o Cuiabá às 19 horas. Mas aí é no sábado, né? Desculpa, às 21 horas, tá? E no sabadão, né? Mas sábado também, 21 horas, acho que eu vou reclamar também. Vou reclamar. Pô, 21 horas no sábado, faz mais cedo também, pô. Imagine, né? Mas tá tudo bem, é sabadão. E o Atlético Goianiense visita o Avaí na ressacada, tá bom? É isso, gente. Eu acho que deu para destacar tudo aqui para vocês, tá? Em relação a esse pós-jogo do Corinthians, tá? Que, né, mais uma vez não teve o Maicon, eu avisei vocês, né? Mais uma quentinha aqui do canal Café do Setorista, tá bom? Mais um acerto, põe essa na conta. Eu fui na contramão de todo mundo. Diz que as minhas fontes me falaram que o Maicon não voltaria contra o Atlético Goianiense, hein? Tá bom? Então põe mais uma na conta aí pro canal Café do Setorista. Não tô me envaidecendo, não é isso não, é que a gente tem que vender o nosso peixe para você saber no canal que você tá. Aqui a informação na temperatura certa, tá? Espero que você tenha curtido essa noite, apesar de ter sido um grande futebol. Vitória do Coringão aí, tá bom? E o Corinthians mete 2-1. Nós vamos continuar com as informações de bastidores. Eu falei para vocês dos treinos do VP, que o Maicon não jogava, e essa semana a gente continua também, até chegar esse jogão contra o Flamengo, a final da Copa do Brasil, para você estar bem atualizado aí das informações do Coringão. Peço para você, por gentileza, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Por gentileza, deixa o likezão para o YouTube oferecer esse pau-jogo para outros, inscreva-se no canal e vamos embora continuar falando muito do Coringão. 11h30 da manhã desta quinta-feira tem o Café na Mesa com a nota dos jogadores. Nós vamos dar nota para cada um deles, um quadro bem legal do Café na Mesa. E às 18 horas o Café da Fiel, tem blend de informações, bastante movimentado aqui o canal Café do Setorista. Ó, tem clube de membros, tá? Tem plano novo no clube de membros, hein, velho? Tem um plano lá que agora, meu amigo, é café presencial, tá? No clube de membros, ó. Tem plano cafezinho, cafezão, cafezinho, cafezão, café especial, café presencial e o café presencial gourmet, tá? Então são vários planos. Nesses planos novos, você pode participar comigo ao vivo no estúdio do canal Café do Setorista e sair de lá ainda com os prêmios na mão, tá? Com brindes na mão. É isso, junto comigo lá no estúdio, lá aquele estúdio lindo, aquela mesa bonita, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros, assina, vem ficar mais perto da gente. Lembrando que tem toda a programação nossa. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, até o próximo café, valeu.